a retirada de pauta. O item 5º, o relator, o senador Humberto Costa. É um projeto de lei do Senado, número 233, de 2012, altera a lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para assegurar a disponibilidade de leitos em unidade de terapia intensiva na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde. A autoria é o senador Vital do Rego, o relator, senador Humberto Costa. O relatório é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 233 de 2012, na forma do substitutivo que apresenta. A votação será nominal, o projeto é terminativo nessa comissão. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa, e a quem também aproveito, fui informado de que será o novo líder da bancada do PT na Câmara, no Senado Federal. Eu quero parabenizá-lo e, conhecedor que sou dos seus méritos, tenho certeza que a bancada do PT será muito bem representada no plenário desta casa. Com a palavra, concedo a palavra ao senador Humberto Costa para proferir a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente, pelas generosas palavras. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o projeto de lei do Senado número 233 de 2012, de autoria do senador Vital do Rego, propõe alterar a Lei 8080, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, com a finalidade de atribuir competência à Direção Estadual do Sistema Único de Saúde para participar de ações administrativas relacionadas com os serviços de terapia intensiva em nível estadual. Para tanto, o artigo 1º do projeto acrescenta inciso ao artigo 17 da Lei 8080. O dispositivo atribui competência à Direção Estadual do SUS para participar do planejamento, programação e organização dos serviços de terapia intensiva, promovendo as articulações necessárias para a identificação e a adequação da disponibilidade de leitos de terapia intensiva, UTI, em nível estadual, para o atendimento da demanda. O artigo 2º do PLS número 233 de 2012 determina que a lei dele resultante passe a vigorar na data de sua publicação. Na justificação do projeto, o senador Vital do Rego ressalta que a disponibilidade de leitos de terapia intensiva, tanto pela insuficiência quanto pela má distribuição, é um dos gargalos da rede hospitalar do SUS. Argumenta ao senador que uma forma de minimizar a dificuldade de acesso a leitos de UTI é a implantação da regionalização e hierarquização dos serviços de saúde dessa natureza, com a instituição de mecanismos efetivos de referência e contrarreferência. Para que tal medida seja efetivada, seria fundamental a atuação dos gestores estaduais do SUS no sentido de promover a articulação dos entes municipais da respectiva unidade da federação. O PLS número 233 de 2012 foi distribuído exclusivamente para a Comissão de Assuntos Sociais, CAS, para decisão em caráter terminativo. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Análise. O despacho para que esta comissão analise o mérito do projeto está fundamentada no inciso 2 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, que atribui à CAS competência para opinar sobre proposições que digam respeito à proteção e defesa da saúde e à competência do SUS. A Seguridade Social, matéria do capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. É o que determina o artigo 194 da Lei Maior. Legislar sobre seguridade social, nela incluídas as políticas e a regulamentação das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, matéria da Lei 8080, é competência privativa da União,
a teor do que dispõe o inciso 23 do artigo 22 da Constituição. Ademais, o PLS 233 não trata de matéria cuja iniciativa é reservada ao Presidente da República, a teor do parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna. Portanto, o projeto em exame respeita os preceitos constitucionais relativos à competência para legislar e à iniciativa de proposições legislativas. No tocante à juridicidade, também não identificamos óbices à aprovação do projeto, visto que ele apenas acrescenta competência às que já são atribuídas à Direção Estadual do SUS pelo artigo 17 da Lei Orgânica da Saúde. Não foram identificados também em violação aos preceitos da Lei Complementar número 95, de fevereiro de 98, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. O projeto altera a lei vigente em respeito ao que determina o inciso 4º do artigo 7º dessa lei complementar. É inquestionável o mérito do PLS 233, visto que ele se destina a explicitar na Lei Orgânica da Saúde a competência do gestor estadual de participar ativamente das diversas etapas, planejamento, programação e organização, relacionadas com a prestação de serviços de terapia intensiva no respectivo território. A origem dos cuidados prestados ao paciente em regime que atualmente conhecemos como terapia intensiva remonta aos meados do século XIX. Durante a Guerra da Crimeia, a enfermeira britânica Florence Nightingale, juntamente com uma equipe de 38 enfermeiras voluntárias treinadas por ela, atuou em 1854 no campo de batalha de Skúrat, na Turquia. Com cuidados intensivos, a equipe, liderada por Nightingale, reduziu significativamente a mortalidade de soldados feridos, antes submetidos a precárias condições de tratamento. Inspirados nas salas de recuperação anestésica, foram instalados na primeira metade do século XX os primeiros serviços que hoje conhecemos como UTIs, ou de cuidados intensivos, UCIs. A relevância desses serviços especializados na prestação de cuidados ao paciente em estado crítico torna-se cada vez mais evidente. O brutal aumento de lesões corporais graves, decorrência do crescente número de acidentes de várias naturezas, de queimaduras e de ferimentos causados por armas de todos os tipos, exige dos hospitais modernos a criação de ambientes dotados de equipamentos e de profissionais especializados no atendimento das vítimas dessas lesões. Entretanto, não são essas vítimas de acidentes e violência os únicos beneficiados pelos cuidados intensivos. Doenças e agravos à saúde decorrentes de causas naturais podem também exigir tratamento e acompanhamento em UTI. É o caso do infarto agudo do miocárdio, do AVC, das infecções graves, da embolia pulmonar e de várias outras situações que acarretam risco de morte iminente ou de sérias complicações caso não sejam instituídas medidas terapêuticas imediatas. As especificidades de uma UTI, equipe multiprofissional altamente especializada, equipamentos caros e de manutenção dispendiosa, uso de medicamentos de alto custo, encarecem enormemente o tratamento prestado nesse ambiente. O paciente pobre ou de classe média que necessita de atendimento intensivo não consegue pagar com recursos próprios esse tipo de tratamento. Caso não seja beneficiário de um plano de saúde, a única alternativa é recorrer à assistência prestada pelo SUS, Mesmo as famílias ricas podem se defrontar com a perda do patrimônio acumulado. Só um minuto. Durante toda uma vida, caso um dos seus integrantes tenha que permanecer numa UTI durante vários dias, às vezes meses ou anos. A insuficiente oferta de leitos de terapia intensiva é atualmente um dos grandes problemas enfrentados pelos gestores do SUS em praticamente todas as unidades da federação. A televisão, o rádio e os jornais trazem frequentemente notícias de situações preocupantes relacionadas com as dificuldades em se conseguir vagas para tratamento intensivo em hospitais públicos. Já se tornaram corriqueiras as decisões judiciais cuja finalidade é obrigar os gestores do SUS a providenciar a imediata internação de pacientes em UTIs. Frente à carência de vagas em serviços próprios, os gestores são obrigados a contratar leitos em hospitais particulares, o que acarreta enormes gastos. Os recursos despendidos nessas internações compulsórias poderiam ser aplicados na instalação de leitos em hospitais públicos, caso os gestores do SUS se esmerassem no planejamento da instalação das unidades e na identificação dos diversos aspectos
aspectos que influenciam as decisões: recursos disponíveis e necessários, necessidades dos municípios ou das regiões, disponibilidade de profissionais especializados, oferta de vagas em residência médica ou de enfermagem, treinamento de pessoal de nível técnico, entre outros. A portaria do Ministério da Saúde 1101 de 2002 do Ministério estabelece os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do SUS e recomenda que 4 a 10% dos leitos hospitalares, a depender do porte do município, devem ser reservados para tratamento intensivo. Dados disponíveis do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde mostram que em agosto de 2012 existiam no país 47.375 leitos complementares, classificação que engloba todas as categorias de leitos de terapia intensiva, adultos infantis, neonatais, queimados, entre outros. À primeira vista, poderíamos considerar que essa disponibilidade está de acordo com a determinação contida nessa portaria. Entretanto, um exame mais detalhado dos números mostra uma distribuição bastante irregular dos leitos complementares disponíveis em cada região geográfica e em cada unidade da federação. Há também má distribuição quando consideramos o âmbito de atendimento do total de leitos complementares. 56,1% são de serviços próprios, conveniados ou contratados pelo SUS, e 43,9% pertencem a serviços denominados não SUS, privados, filantrópicos e outros. Essa má distribuição de leitos por âmbito de atendimento fica caracterizada quando se verifica que o SUS, seguramente responsável pelo atendimento de mais de 75% dos pacientes que necessitam de terapia intensiva, só dispõe de 56% daqueles 47 mil leitos complementares. Essa carência relativa de leitos em um dos lados, o SUS, e o excesso do outro, a rede não SUS, é um dos motivos que levam os gestores estaduais do sistema a contratar leitos privados em cumprimento às decisões judiciais. Há, portanto, necessidade de melhor planejamento dos serviços de terapia intensiva de responsabilidade do SUS, com a finalidade de reduzir a carência de leitos em determinadas unidades da federação e, dentro delas, em determinados municípios. Não menos importante que a atenção prestada pelo SUS em serviços de terapia intensiva, o atendimento de urgências e emergências, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também necessitam de cuidadoso planejamento a fim de evitar transtornos à população. Não são raros os casos de hospitais sobrecarregados com o atendimento de pacientes oriundos de municípios outros, que não aquele em que está sendo prestado o atendimento. Pacientes com ferimentos e agravos à saúde de pequena gravidade, que poderiam ser adequadamente resolvidos em um pronto-socorro de pequeno ou médio porte, sobrecarregam desnecessariamente os serviços de maior complexidade. A atribuição de competência aos gestores estaduais para o planejamento, a programação e a organização dos serviços de urgência e emergência, inclusive o SAMU, também deve constar da Lei Orgânica da Saúde, motivo pelo qual submetemos uma emenda substitutiva à apreciação desta comissão. Voto. Em vista do exposto, vota pela aprovação do projeto de lei número 233 de 2012, com a seguinte emenda substitutiva. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 17 da Lei 8080, de setembro de 90, passa a vigorar com o acréscimo do inciso 21, com a renumeração do vigente inciso 11, e também a renumeração do vigente inciso 11 e dos subsequentes. Artigo 17, inciso 11, colaborar com os municípios e participar do planejamento, da programação, do financiamento e da organização dos serviços de terapia intensiva, de urgências e emergências e de atendimento móvel de urgência, mediante articulações destinadas a identificar e adequar a disponibilidade em nível estadual de leitos e dos demais recursos necessários ao atendimento da demanda. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É este o relatório. Em discussão a matéria. Para discutir, senador Paulo Davim. Senhor presidente, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senador Humberto Costa. Um dos grandes problemas, senador Humberto Costa, que a terapia intensiva tem, sobretudo nos municípios do interior, é o credenciamento dos leitos.
A Associação de Medicina Intensiva do Brasil fez uma proposta ao Ministério da Saúde, já antes do Padilha. A MIB já tinha levado essa sugestão e eu, pessoalmente, levei a sugestão ao ministro Padilha no início do governo da presidenta Dilma. Os hospitais de interior que dispõem de leitos de UTI, eles têm uma dificuldade muito grande em credenciar esses leitos. Por quê? Porque existe um nível de classificação das UTIs, nível 1, nível 2, nível 3. E dependendo desse nível, vai exigindo um percentual de médicos titulados em terapia intensiva, ou seja, com título de especialista. O mínimo tem que ser, o mínimo exigido é o seguinte, é o chefe da UTI, ou o coordenador da UTI, ser titulado com título de especialista em terapia intensiva, o que é absolutamente justo. Alguém tem que ter o conhecimento técnico a nível de especialista para responder pela unidade, claro. Só que no interior, e eu vejo isso no meu estado, e eu suponho que essa realidade seja uma realidade comum a todas as demais unidades da federação, que há uma carência de especialistas em terapia intensiva. O Ministério, para credenciar, ele só credencia se tiver, com muita justiça, um responsável titulado. Pois bem, qual é a sugestão? Por isso que os hospitais de interior não têm dificuldade em credenciar e não abrem leito de UTI. Por quê? Uma coisa é você ter leitos de UTI recebendo como leitos de enfermaria. Ora, o gasto com leito de UTI é 10 vezes mais do que um leito de enfermaria no hospital do interior. Então, é contraproducente e antieconômico um hospital pequeno no interior ter leitos funcionando como UTI, mas recebendo como leito de enfermaria. Por quê? Porque não atende ao critério de credenciamento do Ministério da Saúde. Qual foi a sugestão que a Associação de Medicina Intensiva deu? Que criassem as UTIs tuteladas. Ou seja, aquele município tem um hospital que tem estrutura para UTI, mas não tem ainda especialista, o Ministério oferecia um prazo para que ele credenciasse alguém, um dos seus membros, mandasse fazer prova de título de especialista, as coisas todas, e, enquanto isso, um especialista de outro município ficaria tutelando aquela unidade, respondendo legalmente pela unidade e adequando, do ponto de vista de terapia intensiva, aquela unidade. Né? Então, a pergunta que eu faço ao senador Humberto Costa, ele que foi ministro da Saúde, se esse fato, até há pouco tempo ainda continuava, que eu falei com o ministro Padilha, se esse fato foi corrigido, e se não foi, a minha pergunta é se não havia condição de, nesse mesmo projeto, a gente acrescentar uma emenda no sentido de criar essa flexibilização para que as unidades de terapia intensiva do interior pudessem ser tuteladas por um período até que tivesse o seu próprio especialista responsável pela unidade. Essa é a minha pergunta, senhor senador. Senador Humberto Costa, mas antes de passar a palavra, eu quero informar que se o senador Humberto Costa quiser atender e achar importante, nós vamos ter o turno suplementar. E aí ainda é permitida a apresentação de emenda. Mas concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Davim, eu entendo que a preocupação ela é pertinente, creio que seja uma coisa importante. Me proponho a analisar entre esse primeiro turno e o turno suplementar, mas queria levantar também algumas questões para que Vossa Excelência tivesse a oportunidade de fazer a reflexão. Eu acho que a proposta ela é adequada, é correta. A minha dúvida é se caberia, num projeto de lei que adequa a Lei Orgânica da Saúde, nós estabelecemos esse tipo de proposição, até porque ela tem um conteúdo de uma certa temporariedade, uma certa transição, não é? Mas eu aguardarei de Vossa Excelência a apresentação de alguma emenda ou algum argumento e poderei fazer alguma mudança. Esse também é o período que Vossa Excelência pode refletir, podemos refletir juntos, se o ideal seria colocarmos na lei.
Encerrada a discussão, em votação que será nominal. Senador Paulo Paim. Com o relator. Ângela Portela. Com o relator. Humberto Costa, voto conhecido, é o relator. João Durval. Senadora Vanessa Graziotin. Da mesma forma, senhor presidente. João Alberto de Souza. Com o relator. Ana Amélia. Com o relator. Senador Paulo Davim. Senadora Lúcia Vânia. E cumprimentando o senador Paulo Davim pelas observações que ele fez. Senador Eduardo Suplicy. Sim, senhor presidente. Senadora Ana Rita. Com o relator, senhor presidente. Senador Ciro Miranda. Com o relator, senhor presidente. Nós estamos partindo para em votação o substitutivo, nós acabamos de aprovar, em votação nominal, aprovado em turno único a emenda número 1 da CAS, que é o substitutivo, ao projeto de lei do Senado no 233/2012. A matéria vai a turno suplementar, nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno. Poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar, vedada a apresentação de novo substitutivo integral.